Olá, bom dia. O nosso bom dia com fé. Deixa eu dar um bom dia com você. Um bom dia para você, na verdade, né? Bom dia com o Espírito Santo, em nome de Jesus. O nosso bom dia com fé de hoje vai ser trabalhado em cima da introdução de um versículo da carta centralizadora, que concentra o que nós precisamos saber sobre fé. Carta aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, não é o foco, só para dar contexto, é dito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, fatos invisíveis. Ou seja, o escritor bíblico diz que fé é a associação da certeza com a convicção. Certeza e convicção. Só que essa certeza e convicção, do ponto de vista grego, só pode ser gerado quando você recebe antecipadamente a substância daquilo que você espera. Tanto que a fé, ela deixa claro que a pessoa que exercita, a pessoa que está se movendo em fé, ela não se move no escuro, como que alguns dizem. Ela se move de uma certeza. Então essa certeza traz especificidade daquilo que se espera. Você sabe o que é, você tem ideia do formato, da quantidade, da cor, dos detalhes, porque a fé é a certeza. E note, ampliando o contexto, o escritor aos Hebreus, no versículo 6, que ainda não é o versículo que nós vamos focar, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente volta lá no versículo 1 e conecta o primeiro com o sexto, é como que se o Espírito Santo estivesse falando com o escritor que uma vez que a fé é a certeza e a convicção, e que sem fé é impossível agradar a Deus, a conclusão a que chegamos é que não conseguimos ter uma relação com Deus sem certeza ou convicção, porque a fé é uma certeza, a fé é uma convicção, e é por meio dela que agradamos a Deus. Então guarde isso para você refletir posteriormente. Sem convicção ou certeza, não conseguimos ter uma relação com o Deus da Bíblia, uma relação que o agrade, um relacionamento que determine a tônica, que determine a direção, o contexto, a dinâmica dos nossos relacionamentos, partindo do relacionamento com Ele. Porque, de maneira central, é dito que sem fé é impossível agradá-lo. Se é impossível, nem tente. Porém, ele vai dizer que fé, que é aquilo que o agrada, é a movimentação no teu interior, gerando certeza do que você espera e convicção dos fatos que você humanamente não consegue ver, mas dentro de você são testificados por conta do que você recebe pela fé, que é a substância daquilo que você espera, que é chamado upostase ou hipostase em grego. Essa substância, nas traduções anteriores, como da Bíblia de Jerusalém, é dito que fé é uma posse antecipada. É como que se você estivesse hoje aqui, mas a visão que você tem do futuro projeta você na realidade que a Escritura por promessa traz ao seu coração. E isso agrada a Deus, porque você não caminha duvidando do que Ele falou. Você não caminha olhando para a esquerda ou para a direita, e sim olhando para o alto, tendo a convicção e a certeza de que aquilo que a promessa feita a você foi declarada, ela não volta vazia em trazer sobre você o resultado daquilo que lhe foi destinado. Bom, tendo esse contexto, para avançar para o nosso bom dia, vem agora a ideia acerca de que quem me ouve falar dessas coisas vai se dividir, o público vai se dividir. Porque se você sair perguntando, se tivesse alguém aqui agora, e que pudéssemos fazer uma enquete, perguntando a essa pessoa se ela tem fé, todos dirão que tem fé. E agora é preciso fazer uma análise crítica ou criteriosa. Em que sentido? O conceito de fé bíblica para o conceito de fé popular ou comum. No conceito de fé popular ou comum, as pessoas se embasam para dizer que tem fé em crenças. E o que a crença te permite fazer? A crença desperta em você, potencializa em você um senso crítico, lógico e natural das coisas, dos princípios universais e naturais que estão ao nosso redor. Nós conseguimos acreditar partindo desse ponto. Aí estão as crenças. E as crenças, elas podem ser limitantes ou fortalecedoras. Limitantes em que sentido? Impor para você temores, receios, intimidação,
acerca de avançar num terreno onde você não tem o senso lógico para que você possa acreditar na possibilidade tranquila e segura de seguir naquele caminho. Bom, quando ela é fortalecedora, o que ela promove dentro de você? Ela promove dentro de você, deixe-me ser redundante, um estímulo ao fortalecimento daquilo que você acredita. Então você se torna uma pessoa imparável acerca de quebrar recordes, limites humanamente reconhecidos, e que pessoas se permitem acessá-los, quando que outras, na verdade, vão superá-los. Crenças. Bom, então, Fernando, a fé é uma crença? A fé é uma crença, mas nem toda a crença é fé. Por que fé é uma crença? Porque ela atua no mesmo sistema, ela atua dentro de nós. Só que a fonte da fé é diferente das habilidades humanas, experiências que temos, estímulos do ambiente que vão trazer dentro de nós a especificidade das múltiplas inteligências que temos. A fé é diferente. A fé é Deus falando com o coração que Ele criou. A fé é Deus falando acerca do propósito, acerca do chamado, acerca da especificidade, da identidade, do diferencial que você tem numa terra com mais de 8 bilhões de pessoas. É como que se Deus encontrasse você na multidão e se dirigisse somente a você com uma palavra clara, específica e direta. E isso faz você se ver de uma forma que você até então não conseguia perceber. Ou seja, Deus desenvolve em você a chamada perspectiva. Ele te permite enxergar além do que você via por conta do que Ele declara. Vamos pegar Gideão como exemplo prático. Quando Deus chama Gideão de homem forte, valente, Gideão não se via assim. Quando Jesus chama Pedro de Cefas, ele até então era oscilante e passou a ter agora um temperamento, uma disposição rochosa, inabalável. Então, assim é a realidade da fé bíblica. Ela, na verdade, é o resultado do que você ouve da parte de Deus como mensagem específica. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo que Deus coloca no coração daqueles a quem nós chamamos de profetas, e que não necessariamente se movem pelo ofício profético, mas por dom da profecia, ou até mesmo por questões associadas à graça e à misericórdia. Pessoas são usadas para declarar da parte de Deus aquilo que Ele quer que a humanidade tenha conhecimento. Então, vem agora o versículo do dia, para fechar o nosso bom dia. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados a partir do que não se vê, para que nós pudéssemos ver. Então, no momento em que o escritor diz que pela fé entendemos, não há outro meio. Bom dia! Vai hoje não? Tá certo. A gente se encontra então. Bom dia para a senhora. Deus abençoe. Então, o que acontece? Se é pela fé que entendemos, né? E aqui agora, onde a gente quer chegar, né, é que do ponto de vista humano ou natural, segundo aquilo que ao longo dos séculos conseguimos desenvolver como linha de conhecimento, humanamente entendemos, ou de forma natural, que o conhecimento está fundamentado em 4 pilares. Né? O pilar científico, que é aquele da observação, e a observação que busca encontrar e perceber princípios universais, onde então podemos nos debruçar para postular os chamados postulados, leis, princípios e axiomas. Você tem o pilar também chamado filosófico. Alguém poderia falar, mas a filosofia não é uma ciência. Diferente das demais, a filosofia ela dá fundamentação a todas as ciências, porque ela é a ciência do questionamento. Então ela é colocada de fato como um pilar à parte. Quando você se questiona o porquê, o para onde e o para quê, você tem aí uma base para fundamentar a percepção e absorção de conhecimento científico, filosófico. Bom, além do pilar científico, além do pilar filosófico, nós temos também o pilar que chamamos de teológico. É fato que até para aqueles que não são civilizados existe o reportar-se a algo além. E que o Senhor me perdoe de chamá-lo de algo, mas há a transcendência que a humanidade entende. Até em meio às tribos, as pessoas têm a clareza de que existe algo além delas mesmas, a quem elas buscam.
a quem elas, de alguma forma, entendem que precisam se relacionar para ter clareza ou até mesmo saber o que fazer na relação com a sua vida. Então, dentro desses pilares, o entendimento, ele vem da percepção das coisas naturais. Porém, quando falamos que entendemos pela fé, nós recebemos mensagens, nós recebemos revelações que em nossos corações determinam aquilo que é o caminho claro como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é justamente esse versículo que eu quero dedicar para você essa semana. Um versículo que, à medida em que você... E como que eu desenvolvo esse entendimento, Fernando? Como que eu desenvolvo o entendimento pela fé? No lugar secreto. Mateus 6,6. Quando você for orar, quando você for estabelecer um relacionamento com Deus íntimo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Porque o Deus que vem em secreto ele vê, para publicamente ele te recompensar. E é dito que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e também a luz para os nossos caminhos. Fechando então esse senso não simplesmente lógico, mas acessando aquilo que nós chamamos de espiritualidade. O seu entendimento baseado no que é transcendente. O seu entendimento baseado naquilo que está além do que é matemático, físico, daquilo que é astrológico, daquilo que é biológico, mas daquilo que se refere à matéria, ou melhor, que está além da matéria, está na essência, vai para a alma por intermédio da conexão com o Espírito. Então que essa semana você dê passos para entender pela fé o que Deus tem para você, que com certeza vai além do que você pede, do que você pensa e do que você imagina. É o que eu profetizo declarando que está reservado para você nessa semana, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, a graça e a paz, e que a prosperidade do reino de Deus brote e transborde na sua vida, hoje e sempre, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau. E agora temos uma live, tá? Uma live agora. Tchau, tchau.